Ele era o homem mais odiado da Inglaterra, rico, mimado pelo rei e com 500 inimigos querendo sua cabeça. Esta é a história de como o amor de monarca condenou seu melhor amigo à morte e mergulhou uma nação em 10 anos de vingança. Mas como um único homem, sem exército ou título de sangue, conseguiu destruir o equilíbrio de uma monarquia milenar, junho de 1312, o favorito do rei, Gaveston, como vimos na parte 1 desta história, estava cercado no castelo de Scarborough, sem comida e sem esperança. Ele se rendeu, acreditando na honra dos nobres, mas não sabia que seu maior inimigo estava a caminho, o terrível Cão Negro. Warwick não queria leis ou julgamentos, ele queria arrancar o câncer que corrompia o coração do rei. Na calada da noite, Gaveston foi arrancado de sua escolta original. O Cão Negro finalmente ia morder. Ele foi levado para o castelo de Warwick, onde centenas de soldados batiam suas lanças pedindo por sangue. Imagine perder tudo que você conquistou em uma única noite. O que você faria no lugar dele? Comente abaixo. Sem julgamento real e sem direito à defesa. A sentença foi rápida. Decapitação imediata na colina de Blacklaw Hill. 2 carrascos galeses esperavam com o aço afiado. O homem que vivia entre sedas morreria sobre o mato úmido. Coroas são pesadas, principalmente quando roubadas. Com um único golpe, o favorito do rei deixou de existir. Naquele dia, a paz da Inglaterra morreu junto com ele. Quando a notícia chegou ao palácio, o grito de Eduardo II foi ouvido em todos os corredores de Westminster. O rei não queria mais governar, ele queria destruir cada homem que tocou em seu amado Gaveston. Os barões achavam que tinham resolvido o problema, mas eles apenas libertaram o monstro da vingança. Eduardo II começou a ignorar as ordenanças, alegando que os assassinos de Gaveston eram traidores da coroa. O país estava sem dinheiro, mas o rei encontrou uma nova fonte de poder em uma família ambiciosa, os Despensers. Eles tornaram-se os novos olhos e ouvidos de Eduardo II. Eles eram mais cruéis que Gaveston. Eles não queriam apenas joias, eles queriam terras e títulos confiscados. O conflito escalou. Lancaster viu sua influência minguar enquanto o rei armava cavaleiros leais com o ouro dos impostos. Eduardo II não era mais o jovem fraco. O luto o transformou em um tirano movido pelo rancor. 1322. 10 anos após a morte de Gaveston, o rei finalmente marchou para o campo de batalha. Na Batalha de Boroughbridge, o destino de Lancaster foi traçado por uma traição entre seus próprios homens. Lancaster foi capturado. O líder da revolta agora estava ajoelhado diante do homem que ele humilhou no passado. Eduardo II não mostrou clemência. Você negou um julgamento ao meu Pierce. Agora colherá o que plantou. Lancaster foi decapitado em sua própria cidade. O ciclo de sangue estava temporariamente completo, mas o preço da vitória foi o isolamento total da coroa. Ninguém amava o rei, apenas o temiam. Enquanto o rei lutava por vingança, o povo morria de fome sob colheitas fracas e impostos de guerra. O rei que perdeu o cofre nunca o recuperou de verdade. Ele apenas o entregou para novos favoritos. A rainha Isabel, ignorada e humilhada, começou a planejar sua própria fuga para a França. Ela levaria consigo o herdeiro do trono, preparando o golpe final que Eduardo II jamais previu. O amor que Eduardo tinha por Gaveston foi o rastilho de pólvora que explodiu sua própria família. A Inglaterra estava cansada. Ouro, sangue e traição tornaram-se o pão diário de um reino em declínio. As ordenanças de 1310 agora eram apenas cinzas. Mas o desejo de liberdade era eterno. Eduardo II achou que venceu quando matou Lancaster, mas ele apenas cavou sua própria cova. O reinado de terror dos Despensers uniu todos os inimigos do rei em um único objetivo: o fim de Eduardo. Eles tiraram tudo, menos a vingança. E a vingança da rainha Isabel seria a mais amarga de todas. Eduardo II fugiu para o país de Gales, buscando abrigo entre as colinas onde Gaveston outrora reinou. Mas o cerco estava se fechando. Não havia mais ouro para comprar lealdade, nem amigos para lutar. Ele foi capturado em um campo de milho, despojado de suas vestes reais, e tratado como um mendigo. O rei que perdeu o cofre, agora perdia a liberdade, trancado no castelo de Barclay. E o Despenser filho teve o destino mais cruel de todos, executado como um criminoso comum diante do povo. A rainha não teve piedade. Ela assistiu ao banquete da morte, enquanto seu marido apodrecia na cela. Eduardo II passou seus últimos dias cercado pelo cheiro de esgoto e pelo eco de seus arrependimentos. Dizem que o som de seus gritos finais ainda pode ser ouvido nas noites de ventania em Barclay. Sua morte em 1327 foi o ponto final de uma era de favoritismo e caos. Mas o legado de 10 anos de guerra interna deixou a Inglaterra em uma miséria profunda e incurável. O filho de Eduardo, o jovem Eduardo III, assumiria o trono para tentar limpar o sangue das mãos do pai. Ele aprendeu que um rei deve governar com o povo,
não contra o povo por causa de uma paixão. Piers Gaveston tornou-se apenas uma nota de rodapé trágica nos livros de contabilidade da história inglesa. Ouro pode ser reposto, mas a confiança de uma nação, uma vez quebrada, leva séculos para cicatrizar. O cão negro de Warwick morreu em paz, mas sua mordida mudou o destino da monarquia para sempre. Eduardo II foi o primeiro rei inglês a ser deposto por seu próprio povo e sua própria esposa. Traição, ou justiça poética, para um homem que preferiu o favorito ao dever real. O cheiro de ferro do sangue ainda parece impregnado nas pedras de Blacklaw Hill, onde Gaveston caiu. A história não perdoa os fracos, e Eduardo II foi o exemplo mais doloroso dessa verdade universal. Séculos depois, o legado de 1310 ainda nos avisa. O dinheiro é o coração do poder. Sem um cofre controlado, o rei é apenas um homem com uma peça de metal na cabeça. O fim de Gaveston foi o começo do fim para Eduardo. A conta sempre chega para quem brinca com o tesouro. O rei perdeu o cofre, perdeu o amor, e no fim perdeu o fôlego em um castelo solitário. O legado dessa história é uma lição brutal sobre como o poder pessoal pode cegar o dever público. E séculos depois, as pedras de Blacklaw Hill ainda guardam o eco daquela execução brutal que mudou as leis para sempre. Comente: Henrique II teve o que mereceu, ou tudo é justificado por ter agido por amor? Inscreva-se. História sob tensão. Até 8 minutos, sem alívio.